O xiste é a piada, tá? E as parapraxias são maneiras de você se expressar que, digamos que sem querer querendo, aparece outras formulações sem querer. Outras formulações de linguagem. Tá? Mas você está perguntando para o Freud. Vamos tentar responder isso diretamente com o Freud. O xiste, ele, de uma maneira mais didática possível, a gente pode dizer que o xiste nada mais é do que você, por meio de por meio dessa troca social que são as piadas, você conseguir falar de um desejo inconsciente de uma maneira a parecer não ser nada assim tão implicador, que você não está envolvido naquela piada. Né? Então eu faço para você uma piada e quando eu faço essa piada para você e você tem um prazer, eu consigo desfrutar inconscientemente daquilo que eu estou falando. Tinha um comediante que é o Costinha, das antigas. Por que ele faz a piada? Por que todo mundo ri? E por que fazemos piada? Esse é o ponto. Por que fazemos piada? Eu acho que já está o fundamento. Porque existem desejos recalcados que nós precisamos fazer eles entrarem num circuito para que eles tenham algum efeito, só que porque eles estão recalcados, eu não posso reconhecê-los. Então eu coloco o disfarce de uma piada para eu conseguir, por meio dessa piada, tirar dali um prazer. Tirar dali uma espécie de gozo, porque é um prazer meio substitutivo. Né? É um prazer assim meio subtraído. Não é o prazerzão de fazer a coisa que está recalcada. É um prazer assim de simbolicamente você ali conseguir ter uma pequena parcela daquilo. Tá? Por isso que nós fazemos piada. Por que os outros riem? Porque os outros se identificam com aquilo. Né? E por que você gosta de fazer a piada? Porque quando você faz a piada, o outro se identifica e o outro dá risada, você tem o prazer. Então há uma troca. Como se fosse simbolicamente um jogo erótico. Um flerte, vai? Né? O que está por trás de tudo isso é o erotismo, né? A libido. Mas essa troca, o que está acontecendo aí é mais ou menos esse. Então, o xiste, no final das contas, ele tem essa função. Né? Então, o Costinha, voltando, ele faz a piada com a homossexualidade é um tabu. Ninguém vai falar diretamente da homossexualidade, mas fazer uma piada dá. Então, quando você faz uma piada, as pessoas, você pode imitar. Você imitando já tem uma satisfação, porque quando isso passa pelo outro, o outro ele não te julga, ele ri daquilo. Então é como se ele autorizasse aquilo. E você então pode agora ser reconhecido pelo outro naquele processo de fazer essa piada. É mais ou menos esse o fluxo do X. Né? E as piadinhas, elas têm sempre um quê de verdade. Tá? Parapraxia, né, se a gente for pensar aqui no ato falho, são maneiras de a gente falar e, de repente, as palavras, elas... o inconsciente, ele encontra uma espécie de gap, uma espécie de vazio, e ele consegue ali se expressar. Ah, tem uma muito boa. Da irmã Marta, isso é um estudo, tá? E a paciente, ela chega e fala que ela queria muito a presença da irmã Marta. O nome da irmã era Marta. Só que ela erra o nome. Ela fala, eu gostaria muito da presença da minha irmã morta. Né? Apareceu isso. O paciente, ele vai se defender como que é natural do inconsciente. Se você pontuar isso, você viu o que você falou, em vez de você falar o nome da sua irmã, Marta, você falou o nome da sua irmã, morta. Ele vai falar, não, eu não quis dizer isso, foi um erro. Foi um simples erro, não significa nada. Bom, só que esse erro, dando uma lacanizada aqui, ele gera um efeito no seu discurso. E agora você tem que se haver com o efeito que aquela palavra gerou no discurso. De Marta para morta, o discurso ele muda de característica, profundamente. Então, como esse sentido ressoa em você? Né? Como você agora vai lidar e se responsabilizar? Se responsabilizar significa responder. Como você vai responder agora a isso que você falou? Porque você falou. Agora, lide com isso. Se responsabilize
em relação a isso. Bom, agora a pessoa vai ter que falar um pouquinho sobre as suas pulsões de morte. Né? Vai ter que falar um pouco sobre a sua agressividade, sobre a competição que teve com a irmã. E aí o assunto vai rolando dentro da clínica. Mas são modos pelos quais o inconsciente aparece. Essas duas perguntas que você fez. São maneiras do desejo recalcado conseguir encontrar um caminho de surgimento.